Olá, tudo bem? Em todo o mundo, o número de casos da Covid-19 voltou a aumentar e de uma forma muito preocupante. Em vários estados aqui no Brasil, as medidas mais rígidas já foram tomadas para combater a doença. E ainda há quem não tenha noção da realidade e até mesmo não acredite nos números que são divulgados. Para falar sobre o aumento do número de casos e também esclarecer os tipos de exames para detectar a Covid-19, eu trouxe aqui no canal Viva Mais a doutora Mirna Campagnoli, diretora médica do Laboratório Frischmann. Doutora Mirna, muito obrigada pela sua presença, primeiramente. É um prazer enorme. Então, doutora Mirna, um levantamento feito pelo Laboratório Frischmann mostra que o número de exames aumentou em 3 vezes e também o número de positivos, é isso mesmo? Sim, a gente teve duas ondas realmente em relação ao número de exames, tá? Então, logo no início, em maio, junho, nós tivemos um aumento grande no número de exames realizados e esses exames foram reduzindo em taxa e em quantidade e desde desde outubro, que a gente vem notando um aumento do número de exames realizados e aqui eu estou falando exclusivamente dos exames para diagnóstico da Covid, ou seja, que dizem que a pessoa está doente neste momento. Então, em outubro nós tivemos perto de 1.000 exames da Covid realizados, depois em novembro isso já aumentou para mais de 2.000 e agora só nesses primeiros 15 dias de dezembro a gente já superou esses números de novembro. E dentro desses exames realizados, a taxa de positividade, ou seja, os exames em que foi detectada a presença do vírus da Covid, ela vem subindo de forma preocupante realmente, porque nós tínhamos em outubro uma taxa perto de 20%, 23%, em novembro 30% e agora em dezembro, nesses primeiros 15 dias, a gente já passou a o marco de 43%. Ou seja, a gente fala de um dos maiores laboratórios, né? Existem outros laboratórios detectando, exatamente, hospitais, então é preocupante ainda mais pelo que você falou, é a doença em circulação, né? É o diagnóstico daquilo que está acontecendo. Essa é a preocupação, né? Exatamente. Como esse exame, ele detecta a presença do vírus no momento em que a pessoa está doente e está transmitindo, esse aumento de taxa realmente demonstra que o vírus está circulando de forma mais frequente e pode ser transmitido também de forma mais frequente. Para vocês, é uma situação pior do que no início da pandemia? Esses números, essa taxa de positividade, ela é maior do que no início da pandemia. E o que difere aí? O que vocês notaram aí nesse movimento da população? As pessoas estão sendo mais assertivas ao pedir a indicação de um exame dentro do laboratório? Como que está isso? Perfeito, Cris. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Lá no início, havia um certo desconhecimento ainda a respeito de como é que a doença se comportava, quais eram os exames e em que momento eles deveriam ser realizados. Então, estávamos todos aprendendo juntos, né? E eu acho que naquele momento muitos exames eram realizados no momento inadequado, com uma indicação inadequada e por isso a positividade poderia ser menor, né? Nesse momento, os exames são indicados de forma mais assertiva e isso contribui para esse crescimento de positividade, ou seja, de exames que detectam. Mas eu não acredito realmente que seja só isso. Eu realmente vejo um aumento de número de casos e um aumento da transmissibilidade desses casos, então eu acho que é uma junção desses dois fatores. Nessa fase a gente percebe que as pessoas relaxaram um pouco, né, devido ao grande período aí, às vezes reclamam que estão muito tempo isolados, ou até mesmo pessoas que acham que porque tiveram, estão imunes, e esse é o perigo também, né? Exatamente, eu acho que as pessoas ganharam um pouco de confiança, né, nas medidas. Antes estava todo mundo muito preocupado com a higienização, com o uso da máscara, com o se manter dentro de casa. Eu acho que esse ganho de confiança ele teve um efeito negativo, porque as pessoas estão se arriscando um pouco mais, e além disso, a questão dessa imunidade depois da Covid, que hoje a gente ainda não tem essa resposta, né? De se realmente essa imunidade existe depois da doença, por quanto tempo ela existe, ela persiste.
Então, as medidas de proteção, elas são para as pessoas que não tiveram e para as pessoas que tiveram Covid, né? Os cuidados têm que continuar, né? Com certeza. Doutora Mirna, explica pra gente, vamos aproveitar então, né, desse período todo aí que os exames começaram a ser feitos, o que a gente avançou, quais exames existem hoje, quais estão indicados de acordo com cada etapa dos sintomas da Covid? Eu acho que o importante é que a gente entender que todos esses exames eles foram desenvolvidos de forma muito rápida. Então, no início da pandemia, os exames tinham uma sensibilidade menor do que eles têm hoje. O que significa isso? A capacidade de detectar a doença, de detectar os anticorpos, era menor do que os ensaios que a gente tem disponíveis no momento. Eu acho que quando a gente vai realizar um exame para Covid, a gente tem que se fazer duas perguntas. Se eu quero saber se eu estou doente neste momento, ou seja, eu estou em busca de um diagnóstico, ou se eu quero saber se eu já tive a doença, ou se eu já tive contato com o vírus, e eu não estou em busca de um diagnóstico deste momento, e sim de um histórico, tá? Quando a gente está buscando um diagnóstico, nós temos que realizar exames que detectem a presença do vírus dentro do nosso corpo. E para essa detecção, lá no início da pandemia, nós tínhamos só o RT-PCR, que continua sendo um exame excelente e é um exame padrão ouro que a gente fala, ou seja, principal, né? É o principal. Ele é feito com aquele suave, aquele cotonete, que é coletado no nariz, na garganta, e que a gente detecta a presença do RNA do vírus, ou seja, não existe falso negativo nesse exame. Toda vez que o exame der detectado, você com certeza está portando o vírus dentro do teu organismo. É a doença ativa e o momento de ficar isolado. Exatamente, independente de sintomas, né? Porque muitas vezes existe essa dúvida, poxa, mas eu não estou sentindo nada, será que o exame é positivo realmente? A gente não consegue detectar RNA se o vírus não estiver lá, certo? Então, aí independe de sintomas, significa que você está pelo menos contaminado pelo vírus e que a gente tem que tomar as medidas de proteção individual, de tratamentos, de cuidados gerais, boa alimentação, bom sono, hidratação e também os cuidados para proteger as pessoas que estão perto de você, para não contaminar essas pessoas. Além do RT-PCR, foram desenvolvidas metodologias que detectam o mesmo RNA do vírus, mas em um tempo menor. O RT-PCR original, ele é um exame que tem 12 horas de tempo de realização dentro de todas as etapas, da extração do RNA, da identificação, da definição se aquele RNA é da SARS-CoV-2 ou não. Então, é um exame que tem um processo muito longo. A evolução dessa metodologia foi se criar exames que detectem o RNA de forma mais rápida. Então, hoje nós temos RT-PCRs mais rápidos e nós temos outras metodologias moleculares que identificam o RNA da mesma forma, não através do RT-PCR, mas de outra metodologia, mas os resultados de todas essas metodologias são igualmente confiáveis, ou seja, detecta o RNA do vírus e aí não existe um falso negativo, só a presença do vírus mesmo, tá? Existe um outro exame para diagnóstico que é o antígeno. O antígeno, também com coleta com suave nasal e oral, ele vai detectar a presença da cápsula do vírus, de proteínas do vírus. Então, a gente não está falando aí de uma detecção de material genético, mas sim da presença física daquele vírus dentro do organismo. A sensibilidade é um pouco menor do que a do RT-PCR, mas ele tem uma grande vantagem de poder ser realizado em horas, em 1, 2 horas. Então, às vezes, para um diagnóstico que seja mais urgente, até a título de um isolamento ou de, sabe, um cuidado com alguém que mora junto, de repente a gente tem um idoso, alguém que tem uma doença crônica, talvez isso possa trazer uma resposta mais rápida para o paciente para que possa começar a tomar essas medidas, tá? Então, esse é o grupo para diagnóstico da COVID. Nós temos um segundo grupo de exames, que são os exames para a gente identificar se a gente já teve contato com o vírus, se nós tivemos a doença. Então, muitos de nós tiveram sintomas e acabaram não fazendo o teste de PCR, ou seja, acreditam que tiveram a COVID, mas ainda não têm essa certeza. E a forma de se, pelo menos, buscar um esclarecimento desse diagnóstico é a realização dos anticorpos.
Os anticorpos são proteínas que o nosso corpo produz contra o vírus. E elas deixam um registro, uma marca dentro do nosso corpo. Então, todo mundo ouviu falar da IgG, da IgM, da IgA, viraram letrinhas que são conhecidas de todos agora, né? E esses exames de anticorpos são justamente para identificar essas imunoglobulinas, tá? A presença da imunoglobulina significa que você teve contato ou seja, o vírus, IgG. O IgG. Você teve contato com o vírus, né? Pode ter sido totalmente assintomático, pode ter sintomas, isso ainda... Pelo menos não existe de forma muito clara na literatura científica se a gente tem uma diferença de quantidade da IgG para quem teve mais sintoma ou para quem teve menos sintoma, né? E existem também dosagens de anticorpos totais, que dosam todos eles de forma conjunta e que são ensaios bastante sensíveis e que trazem uma resposta também bastante assertiva. Então, quer dizer, enquanto a pessoa está com sintomas, deve-se fazer o RT-PCR. E ainda assim, para voltar às atividades, né, o médico vai indicar que faça de novo e só volte quando esse exame der negativo. É assim que acontece mais ou menos, né? Exatamente. Pode ser feito o RT-PCR ou qualquer outra metodologia molecular que identifique o vírus. Então, aquelas metodologias que vêm o RNA ou as metodologias que enxergam as proteínas. Todas elas dão um diagnóstico de forma precisa. Agora, doutora Mirna, você que está aí no dia a dia do laboratório, acompanha também, né, toda a movimentação dos hospitais, colegas médicos, é médica, pediatra. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, tanto de alerta, né, de cuidados nesse momento que a gente está vivendo. Você está aí na prática vendo os números aumentarem, a gente espera que isso comece a diminuir logo, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então eu peço que deixe um recado para as pessoas de alerta mesmo, para que se cuidem dos outros, né? Eu acho que é bastante importante que aqui em Curitiba, mas em todo o Paraná, a gente vem observando esse aumento do número de casos e as vagas dentro dos hospitais, os leitos hospitalares para internação, eles já estão bastante escassos. Então eu acho que é dever de todos nós nos cuidarmos, primeiro para que a gente não precise de repente de um atendimento médico que não possa ser prestado da forma adequada e além disso proteger todo mundo que está no nosso entorno. Então manter as medidas de proteção individual, máscara, o uso de álcool gel, o isolamento, evitar, muito me perguntaram sobre as festas de final de ano, a gente ser bastante parcimonioso nessas festas. Eu acho que demonstrar o gostar pode ser através de uma ligação de vídeo, através de um telefonema, e você demonstra que você gosta também quando você protege. Então a gente evitar aglomeração, evitar um grande número de pessoas que não têm contato habitual para a gente poder conter a disseminação do vírus. Isso aí, muito obrigada, doutora Mirna, mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? Foi um grande prazer. Então fica o alerta, né? Agora nas festas de fim de ano, nas festas de Natal, Ano Novo, se cuidem do outro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!